programa Vivendo pela Fé apoia também o Prêmio Solidário Natal Sem Fome. Quero convidar você a participar conosco dessa campanha. O Ministério Alegria está conosco, o Ministério Casa de Oração e Adoração a Deus e outros ministérios estão também enganjados nessa campanha. O projeto Prêmio Solidário Natal Sem Fome é para nós arrecadarmos alimentos para doarmos cestas básicas aos nossos irmãos carentes. Então você que pode contribuir, faça com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O nosso telefone está aí para que você entre em contato conosco. Você pode fazer a sua doação aqui na TV Mascate, na Rua São João, número 13, ou em outros postos que você está vendo espalhado pela cidade. Desde já, que Deus te abençoe e muito obrigado. Os nossos convidados hoje são o Ministério Alegria e a pastora Elaine. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, obrigado. Para nós é uma honra estarmos aqui nesse programa abençoado. Davis, como começou o Ministério Alegria? Então, o Ministério Alegria. Vamos lá falar do Ministério Alegria. O Ministério Alegria nasceu em 2012. Me lembro que foi dia 26, para ser mais exato, foi dia 26 de janeiro de 2012. Né? Nós estávamos participando de um congresso chamado Resgate Meus Sonhos, né? Dos nossos antigos líderes. E a líder do ministério me chamou e disse bem assim, que ela queria que nós fizéssemos um teatro, né, para apresentar no dia 26, né, nesse congresso, e se chamava Resgate dos Meus Sonhos. E aí foi quando Deus ele ministrou no meu coração o roteiro, eu organizei tudo, cheguei com o Vitor, né, porque nós já trabalhávamos com arte, né. Inclusive nesse ano a gente estava participando de uma oficina de cinema, né, Vitor? E a gente ensaiou com o pessoal, chamou o pessoal para ensaiar o roteiro com a gente. E ainda não era ministério, né? Ainda não era ministério, né? Tipo, a gente estava na cobertura deles e aí a gente montou esse roteiro e aí quando a gente apresentou, a gente deu um nome pro grupo de teatro da igreja, né? Que era CIA de Teatro Alegria. E aí nós apresentamos e aí foi tão legal o teatro, ficou tão bonito que outras igrejas fizeram um convite pra gente apresentar. A gente pediu autorização dos nossos líderes, claro. E aí a gente apresentou em vários ministérios, né? E o negócio foi ficando tão sério que aí a gente se oficializou como um ministério mesmo, né? Um ministério independente. Aí foi quando a gente colocou, né? Foi quando nasceu o Alegria, Ministério de Artes Alegria. E aí foi quando a gente começou a desenvolver outros roteiros, a gente começou a criar outros roteiros, e aí o ministério foi crescendo, e aí outros jovens também quiseram fazer parte, quiseram entrar como integrantes no ministério, e aí foi crescendo, aí se tornou o Ministério de Artes e Missões Alegria, que é hoje, né? Nós já temos aí 6 anos, vamos para 6 anos de ministério, né? E com muitas experiências que nós tivemos, e assim, é uma maravilha, tá? Vitor, nesses 6 anos de ministério, quais as dificuldades que vocês têm enfrentado? Assim, graças e paz a todos. Jesus falou que nós teremos aflições, né, na nossa terra, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos junto com Ele, né? E acredito que dificuldades sempre vão acontecer no ministério, de alguns impedimentos. Eu acho que quando se tornou ainda ministério, de fato, é aí que nós vemos a seriedade, né, de carregarmos a palavra de Deus. Porque aí nós sentimos o peso espiritual. Porque quando nós estamos lá apresentando, mostrando a palavra através do teatro, da dança, da música, aí nós sentimos, sim, a guerra que nós temos com as pessoas, com o reino espiritual, com as forças malignas, né? E acredito que é isso. Eu acho que esse é o caminho que a gente, até hoje, nós temos esse alvo de sempre estar se consagrando, sempre estar em batalha espiritual, né, pela vida das pessoas, porque esse é o nosso alvo, sacrificar pelos irmãos. Mas outra dificuldade também que a gente tem, né, falando de dificuldade ainda, é tipo, o local onde a gente chega, às vezes as pessoas não são tão receptíveis, né, na questão assim de porque a gente carrega já uma carga. Como o Vitor falou, a gente se consagra bastante, porque o teatro é uma coisa muito espiritual, né? Então, ainda mais quando o personagem tem uma história muito pesada, né? Tipo
Tem uma peça que se chama Mentira, o Mundo e a Verdade, que eu faço Satanás. Então aí só aí o nome. Nem parece, né? Mas aí eu faço lá o papel de Satanás, eu represento, né, esse papel. Atuo como Satanás. Então é muito pesado e há uma consagração. Mas só que às vezes existem pessoas ali que elas não acreditam no nosso trabalho. Né, que elas acham assim que é tudo uma brincadeira, que a gente está ali como qualquer jovens e tal, que a gente não tem o que fazer na vida, e que a gente não tem uma consagração, que a gente não tem uma intimidade com Deus. Elas pensam que é apenas uma mera apresentação. É uma mera apresentação, né? E isso acaba que a gente recebendo isso como uma carga negativa, né? Porque porque nós que acreditamos em Jesus, somos cristãos, né? Cristãos ou cristãos? Cristãos, né? Cristãos, precisamos do apoio, da intercessão dos nossos irmãos. E se a gente não tem isso também, o negócio fica mais difícil. Então isso também é uma dificuldade que a gente tem quando a gente entra para apresentar em outros ministérios, né? O Ministério Alegria hoje é composto de quantas pessoas, de quantos jovens? Então, hoje nós temos 5 pessoas, né, que nós trabalhamos apresentando os espetáculos, mas existem outras pessoas envolvidas que não estão... que não aparecem, que pode são ser assim, assim. intercessores, Isso, né? intercessores. Que estão aí nos apoiando. Então são em torno de mais ou menos umas 20 pessoas que tem no ministério, né, que apoiam o ministério. Inclusive a pastora Elaine, né? Inclusive a pastora Elaine está Amém. conosco hoje. E vocês congregam, onde é que vocês congregam? Então, o Ministério Alegria é um ministério independente. Existem várias pessoas de outros ministérios lá dentro, mas eu e o Vitor, nós congregamos na Comunidade Evangélica Nova Aliança. Porque geralmente isso acontece muito com bandas, né, evangélicas. Né? Eles são um ministério fulano de tal, mas se você perguntar uma referência, onde é que eu posso te encontrar? Qual é a igreja? Não tem. Sim. Então, verdade. isso eu acho isso muito importante. O que vocês pensam a respeito disso? Acredito que a cobertura espiritual ela é importante, né? Porque se Deus colocou um pastor para nos ensinar, porque ele é a voz de Deus, né? Ele está representando o Senhor. Então, eu acho que esse caminho, se você tem cobertura espiritual, autorização dos seus pastores, do seu líder, você pode fazer tudo. Né? Porque Jesus... Obediência, né? Com certeza, é obediência. E graças a Deus, os nossos pastores, eles nos apoiam muito. David, eu quero que você conte uma experiência pessoal tua, nesses 6 anos, assim, o que mais te marcou. Depois o Vitor vai falar uma. Tudo bem. Então, existem muitas experiências que marcaram a minha vida. Demais. Eu vou contar uma delas que foi minha, mas também todos eles estavam. Eu sempre gosto de contar a experiência que tem testemunhos. Eu já tive muitas experiências eu sozinho com Deus, com o Espírito Santo, sim. Mas eu vou contar essa foi uma das experiências que mais me marcou. Porque Deus, assim, Ele me usou, e Ele usou o Ministério Alegria para salvar uma vida e para impedir um assassinato. Então isso é muito forte, né? Nós estávamos em um tempo de adoração e oração. Foi nesse tempo, justamente, que também eu posso dizer assim que já começou a nascer o adoração e oração, né, que nós vamos estar repetindo novamente, dia 24, dia 25, dia 24, 25 e 26 lá no Ministério Terra Fest. De novembro. De novembro agora, tá? E a gente orava muito devido às peças que nós fazíamos, que nós recebíamos muita retaliação, né, contra-ataque também. E a gente sempre tirava esse momento. Inclusive eu indico para você que tem ministério, né, você que é líder de ministério de arte, de dança, de teatro, ou você que é líder de louvor, sempre é bom a gente ter um tempo de adoração e oração com os nossos integrantes, né, com as pessoas, com o nosso grupo, com o nosso ministério, porque isso tira toda a carga negativa, né, que o inimigo vem impor na nossa vida. A adoração, ela de fato é uma oração. Né? É o momento que a gente está ali com Deus mesmo. Nós estamos conectados diretamente com o trono da graça de Deus. E a graça de Deus que nos mantém de pé. Com certeza. Não é fácil. Não é fácil. Então, esses momentos que nós tínhamos, Deus, Ele falava muito com a gente. Sabe? Deus, Ele tratava muito nossa alma, nosso coração. Porque a gente vive tempos difíceis, né? Que às vezes a gente fica muito abatido. E principalmente como jovem. Né? Com certeza. Ainda mais nós jovens somos muito perseguidos. Existe muita perseguição, o diabo tentando impedir o nosso ministério. Então isso sempre acontece. De todas as formas, né? De todas as formas. E aí então foi nesse tempo que aconteceu essa experiência que eu vou contar agora.
Deus ele me tocou, ele falou assim, foi logo o tempo depois que eu cheguei da Jocum. A Jocum Jocum é a sigla de Jovens com uma Missão, né? É um ministério muito lindo, que eu participei de vários seminários, passei um bom tempo da minha vida lá, aprendendo sobre missões. E aí Deus ele me tocou para nós fazermos evangelismos, né? E eu cheguei com um grupo, certo dia, e falei, gente, vamos se arrumar. Como nós trabalhamos com artes, a gente evangeliza através das artes também, né? E eu falei, vamos se arrumar. Nós tínhamos uma peça muito bonita, muito impactante, e todo mundo se caracterizou, todo mundo se maquiou, se vestiu dos seus personagens, né? E assim foi muito bonito. A gente se preparou como se a gente fosse se apresentar para uma multidão, para várias pessoas, né? E todo mundo também tinha isso na mente. Nós vamos se apresentar para uma galera aí. Uma superprodução, né? Uma superprodução. E aí Deus ele falou bem assim para mim, eu quero que você vá para a Avenida Brasil, né? Sendo que a Avenida Brasil é uma avenida aqui em Manaus, né? Talvez você que está assistindo a gente seja de outra cidade, né? E do bairro da Compensa. É, do bairro da Compensa, aqui em Manaus. E sendo que uns dias antes nós já tínhamos ido nesse lugar e evangelizado outras 2 pessoas, né? E aí Deus falou assim, eu quero que você volte lá na Avenida Brasil e vá lá, porque você tem uma pessoa lá precisando de vocês. Aí eu falei, mas de novo, Deus, lá na Avenida Brasil? Eu falei, meu Deus, então vamos. Já eu falei pro pessoal, falei, gente, nós vamos lá na Avenida Brasil de novo. O pessoal, de novo, meu Deus do céu, vamos pra lá, né? Aí no meio do caminho, quando nós estávamos indo, o Espírito Santo ele me mostrou uma cena muito feia de um carro grande vindo, rompendo uma mureta, né, que tem lá, e o carro vinha e atropelava a gente. Acontecia essa tragédia. E eu parei todo mundo no meio da rua, não foi, Vitor? E nós oramos, repreendemos todo espírito de morte, né, todo contra-ataque, e continuamos a viagem. No meio da viagem, Deus falou para mim assim, o Espírito Santo falou, tem um jovem lá, o nome dele é Denis. Te deu até o nome do Deu jovem. até o nome. O nome dele é Denis, e ele vai se matar, ele tá armado, ele vai matar alguém, e ele vai se matar depois. Então Deus me mostrou que ali tinha um espírito de morte rondando a vida dele, né? E eu fiquei pensando, eu falei, misericórdia, só que eu não falei nada pra ninguém, né? Porque se eu fosse falar isso, poderia causar um pânico, poderia né? causar um pânico e talvez os jovens voltaríamos. Mas eu tenho fé em Deus e eu confio em Deus de que Ele vai nos livrar sempre da morte, né? Sempre dá o livramento, e foi isso que aconteceu. Nós chegamos lá e realmente eu vi esse jovem lá. E a Vitória chegou perto dele, uma das integrantes do Alegria, chegou perto dele e perguntou se nós podíamos apresentar uma peça para ele, né? Se nós podíamos evangelizá-lo. E ele aceitou, ele disse que sim. E enquanto ela ia lá, eu olhei para aquele jovem, Deus ele ministrava no meu coração, me mostrava a alma dele, a mente dele como estava aflita. Realmente ele estava passando por um momento muito difícil, né? Ele contou depois que a namorada dele havia traído ele e ele estava passando por uma situação bem difícil mesmo. Foi quando Deus me mostrou assim, o coração dele, como ele estava. E aí foi quando nós apresentamos para ele. Eu cheguei com ele e perguntei dele o que ele estava passando. Ele disse, realmente ele estava armado, ele me mostrou a arma dele e ele ia matar a namorada dele, né? Que ela ia chegar lá naquele lugar que ele estava esperando ela, ele já tinha chamado ela. E Deus ele me mostrou também nessa conversa a cena dela chegando numa moto com uma pessoa. E quando ela descia da moto, ele sacava o revólver e matava ela, né? E realmente ele falou que ia fazer isso. E eu perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus. Então essa foi uma experiência muito impactante pra gente, né? Porque Deus ele nos usou ali naquele momento como uma arma de defesa, né? E graças a Deus ele aceitou Jesus. E ele desistiu de fazer aquele ato. Ele desistiu de fazer que acontecesse aquela tragédia. Então, depois eu contei para todo mundo o que aconteceu. O pessoal ficou muito assustado. Mas, graças a Deus, nós estávamos ali contribuindo para o reino de Deus mais uma vez. Invadir o coração de uma pessoa, libertar, né? Porque nós impedimos uma grande tragédia de acontecer que mais tarde iria ser até num jornal, né? Isso é algo que dinheiro não paga, não. Com certeza. A satisfação que... Graças a Deus, nós nos sentimos muito satisfeitos depois disso, porque isso foi uma missão realmente que nós estávamos fazendo ali, né? Nós não fomos apresentar para uma multidão, porque nós nos apresentávamos sempre, toda semana tinha uma apresentação pra gente, né? Foi algo diferente.
Algo impactante. Deus me faz lembrar agora de quando Jesus disse: é necessário atravessar para o outro lado para chegar no Gadareno. Eu fico imaginando hoje, se fala muito de Benihim, se fala muito de missionário R.R. Soares, mas não se fala de quem foram as pessoas que ganharam eles para Jesus. Com a importância certeza. do que levou a palavra para eles. É verdade. Isso aí é muito tremendo, é algo muito poderoso. Vitor, me conta um pouco da tua experiência, assim, algo que te marcou. Sim. E assim, antes de começar o programa, eu já havia conversado um pouquinho. E Deus me colocou num deserto, né? Deserto é o lugar de preparação de líder, de vaso. Glória a aí, Deus. fui pro Careiro da Várzea, né? Aqui no interior do Amazonas. E lá, fui com uma parte do grupo, enquanto Deus estava em Porto Velho. A gente começou a fazer o evangelismo. E eu quero contar também que, ainda muito pequeno, eu ia assistir o pastor Hildo ministrar para as crianças. Tio Hildo. É como Glória eu sou a Deus, conhecido, né? na Compensa. E isso, de fato, ficou no meu coração. E até hoje eu estou aqui também porque ele foi uma peça fundamental na minha vida. Que eu sempre ouvi a palavra de Deus e aquilo plantou no meu coração. Ficou plantado e germinou. E esse desejo no coração de evangelizar as crianças continuou no meu coração. Quando eu fui para o Careiro, né, eu não querendo ir para o Careiro, mas eu fui para lá, né, no meio do rio, né, enfim. E aí Deus começou a me usar, a me empurrar. Gente, eu penso uma pessoa escora, não era eu. Escorão mesmo, não ia para frente, é verdade. não falava. Então Deus foi um empurrão para mim mesmo, porque eu não conseguia. Então, todas as reuniões que tinham lá, de outros pastores, aí fui nomeado como missionário porque eu era de Manaus e estava lá. Amém. Então, assim, sempre tinha que estar falando. E foi uma dessas, nesse deserto, que Deus, de fato, ele se manifestou para mim. E houve muitos contra-ataques de pessoas do reino espiritual, do maligno mesmo, da parte do nosso inimigo das nossas almas. Eles fazendo oração contrária contra nós, contra a nossa família naquele lugar. E uma noite, eu ainda acordado, um demônio, ele veio na minha direção e me enforcou, né? Ele falou assim para mim, na minha mente, ele não fala, de fato o reino espiritual é real. E ele falou assim: eu vou te matar aqui. Só que ele falava na minha mente, ele não abria a boca, era na forma de um gato, assim, muito feio. Aí eu não conseguia falar. Na minha mente vinha assim, cara, eu tenho que me soltar. E eu não conseguia abrir meus lábios. Foi quando eu consegui falar Jesus e ele sumiu, né? Tentei acordar quem estava do meu lado, assim, só que eu lembrei, não, é eu que tenho que orar. E comecei a pedir do Senhor qual era a brecha que eu tinha aberto. Na verdade, não, ele começou a me mostrar que realmente eram orações contrárias. Eu estava naquele lugar, mesmo era um território do inimigo, do maligno, porque eu estava fazendo um trabalho com as crianças e com as famílias. Eu descia na rabeta, né, ia evangelizar, junto com outros jovens que estavam comigo, né, evangelizando as crianças. Então, como a gente eu sou um ministério de artes também, faço através da dança Levo Jesus, os pastores só me viam pregando e não dançando, não fazendo teatro. Uma vez o Ministério Boas Novas, eles estavam fazendo um evento dos evangélicos e me convidaram para fazer uma apresentação de dança com a bandeira de Israel. E aquilo para mim foi um confronto, porque eu tinha amigos pastores que não aceitavam isso muito bem, no começo da nossa conversa, né? Não aceitavam homem dançar, enfim, dança no altar. E eu falei, Espírito Santo, está em tuas mãos. Deixa eu só te interromper, Vitor. Eu era um desses que não acreditava. Minha filha era líder de dança no ministério ao qual nós participávamos. Eu achava, assim, uma tremenda bobagem. Até um dia que Deus me leva para um encontro de crianças. E Deus me fez dançar balé nesse encontro. Foi uma das experiências, assim, tremendas que eu vivi. Desde esse dia, eu fui liberto. E você que está assistindo, seja liberto. Existem vários ministérios. Deus mesmo, né? Deus chama uns para pregar, outros para cantar, outros para dançar. Certeza. Deus chama outros para abraçar, que é o caso da minha esposa. O ministério dela é lindo. Deus cura pessoas através de um abraço que ela dá. Então, quem somos nós para dizer se aquele ministério foi Deus que levantou ou não? Com Deus certeza. É quem sabe. E todos nós vamos prestar conta diante dele. E lá,
eu fui com o coração assim na mão por conta deles, né? Pela consideração que eu tinha deles, mas eu fui, porque eu falei, Senhor, eu aceito. Ele falou que sim, mas o coração na mão, mas eu vou confiar. E fui. E eles lá naquele altar, né, sentados, me olharam, me viram, né, com uma roupa diferente já. E te olharam de uma forma... Já diferente, já. E aí eu fui, falei, amém, Senhor, eu vou dançar para ti. E comecei, e fui mesmo, joguei nas asas do Espírito. E quando terminou, né, a adoração, saí, não falei com ninguém lá daquela multidão e fui pro banheiro, né, me trocar, né, eu falei, me ajoelhei no box, né, eu me ajoelhei lá, falei, Senhor Jesus, eu te apresento, eu não sei o que vai ser de mim agora, porque eles me viram de uma forma e estão me vendo de outra, por causa da religiosidade. E aí, o Senhor me confirma, que o Senhor, eu quero mais uma confirmação, olha como a gente é incrédulo, né, mais uma confirmação, foi quando o Espírito Santo veio em uma forma de uma borboleta. Gente, uma borboleta era algo assim, azul, diferente, assim, brilhoso, sabe? Ele veio ao meu redor e eu comecei a sentir a presença dele, a chorar. Glória e ele a Deus. me confirmou, né? Vá em paz, porque fui eu que te mandei. Porque eu quero trabalhar na vida dessas pessoas. E depois disso, eu continuei falando com eles novamente, né? Eles não retrucaram, né? Mas eu sei que Deus, ele falou através disso e ele me usou, né? E várias outras experiências que tive lá no Careiro. E hoje, crianças que hoje também estão pregando a palavra de Deus, famílias que foram alcançadas pela palavra. E o alvo principal é continuar nos caminhos de Deus. Você que tem esse desejo, né, de estar evangelizando, pregando, adorando a Deus através da arte, mergulha na palavra. Porque quem não come e não bebe dele, não tem parte com ele. Se você come da palavra de Deus, que é o corpo de Jesus, e bebe do sangue do Espírito, você vai continuar na verdade de Deus e vai ganhar muitas pessoas. Verdade, Deus vai usar muito, né? Infinitamente mais. Porque as artes, elas são uma arma grande para serem inclusas no nosso chamado, sim. Davi dançou, né? Com certeza. E a esposa de Davi reclamou, murmurou e ela ficou estéril. Então, cuidado, né? Você que tem cuidado, você que tem. Graças a Deus eu não fiquei estéril, graças a Deus. Vitor, você me lembrou de algo, né? Da questão lá do nosso passado, de quando nós liderávamos as crianças e os pré-adolescentes lá da igreja. E... já que você tocou nesse ponto, né? Eu lembro que às vezes eu passava na frente da tua casa, rapaz, esse Vitor era chato mesmo. Esse Vitor era chato. Todo dia ele perguntava, tio, vai ter culto hoje, tio? Eu digo, não, Vitor, é só sábado, Vitor, é só sábado. Sim. A Vitória da mesma forma. E assim, eu glorifico a Deus, amém, porque essa semente, ela germinou, ela deu um fruto, ela cresceu a árvore, e essa árvore está dando frutos, né? E glória a Deus, que lindo, né? Não foi em vão. Então tá aqui, ó, um fruto, irmão Rildo, do seu evangelismo, né? Glória a Deus. Vitória também, a Vitória, outros, né? Vitória não tá aqui hoje, né? Outros também. A gente fica muito feliz de ver, né, que aquele trabalho que a gente faz, né, que não é em vão. Tá aí o fruto, né, pastor? E é um trabalho, lindo, né, pastora, que também muita gente não dá muito valor, né? Verdade. Se você perguntar para alguém, criança, a frase que a pessoa vai dizer é que criança dá trabalho, não dá. Criança dá fruto, criança dá alegria, verdade. Criança traz esperança, criança não é o futuro, é o presente da igreja. Então, pastora, primeiro fale do ministério a qual a senhora é pastora, a expectativa para esse seminário. O que a senhora espera que Deus faça? A gente sempre cria uma expectativa, né? Sim, só que louvado seja Deus, que Deus ele vai além. Deus ele sempre nos surpreende, né, pastor? Com certeza. Shalom a todos. Sou a pastora Elaine Andrade. Nosso ministério fica localizado ali na Avenida da Ponte, ali na Avenida Coronel Cirilo Neves. E o nosso ministério é algo assim que é de Deus, né? A qual Deus colocou em nossos corações, né? Não só eu, mas como o pastor Leomar, a pastora Eti, que estão conosco, né? Muitas batalhas, muitas lutas, nós sabemos, né, pastor, que trabalhar, fazer a obra de Deus não é fácil, né, mas nós temos que estar perseverando, né, confiando no Senhor, como o Vitor mesmo falou, né, no mundo tereis aflições, né, mas o Senhor diz que nós teremos bom ânimo, né. Então, assim, eu conheci o Davidson, né, através do teatro, ele se apresentou numa igreja onde eu estava antes,
E desde lá eu tenho acompanhado esse grupo, né? E eu admiro muito, assim, a Deus pela vida deles, pelo ministério que eles têm feito, assim, a obra que eles têm feito, assim, através da vida deles. Então, assim, eu chamei eles para se apresentar no meu ministério, que é ao qual eu conheci no primeiro, né? Eu estava antes. Foi, isso também tem quase 6 anos atrás, porque o ministério que nós fomos nos apresentar foi também um dos primeiros ministérios que nós apresentamos no Resgate dos Meus Sonhos. Foi lá creio, que eu falei para eles assim, nossa, vocês cresceram muito, vocês eram muito pequenos. É verdade. Aí aconteceu que eu chamei eles, né, para apresentar. E na terceira apresentação, que foi a última agora de crianças, né? Uhum. E nós começamos a conversar. E criamos uma amizade, né? Eu, o Vitor e o Meu Deus, Davidson. A gente se conhece há pouco tempo. Pouco tempo. E então, assim, nós começamos a conversar e ele contou as experiências dele e fiquei muito, assim, admirada, né? Fiquei muito feliz de ver. E ele falou, né, do seminário de adoração e oração. Na semana que eu conversei com ela, esse seminário estava sendo realizado da igreja que a gente faz parte, a Comunidade Evangélica Nova Aliança. Eu fiquei interessada, assim, meu Deus. E também Deus, assim, me usa, assim, no louvor, né, também. É uma das áreas também que eu amo fazer, louvar ao Senhor. Mas aí ele falou, né, e eu sou bem interessada na parte da adoração. Então, eu falei, então vamos aqui fazer aqui na igreja. Ele fez só um dia na igreja, né? Foi. Aí eu disse, não, vamos fazer 3 dias. Foi, ela fez o convite para nós fazermos 3 dias lá. E você também que está assistindo e desejar que a gente vá fazer um seminário no seu ministério, a gente vai. Porque nós somos um ministério móvel, né? Um ministério de missões. O contato de vocês, um número. É só você entrar em contato com a gente pelo número 93163572. Agora tem um 9 na frente, né? 993163572. Ou você pode acessar as nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é @Ministério Alegria. E tem a nossa fanpage, que você coloca Ministério Alegria também, tá? Tem um bonequinho na frente, lilás. Eu não tô com a camisa pra você que eu tava. É Ministério Alegria, você vai nos achar e entrar em contato com a gente. Pastora, me conte um pouco da sua experiência. Sim. Bom, gente, vocês que estão Só você mesmo. Muita alegria. Bom, pastor, Deus me chamou desde os 8 anos de idade. Deus usou uma tia, né, minha de Cuiabá, passou uns tempos em casa. Com 8 anos de idade, o Senhor falou para minha mãe que Deus me usaria muito na obra, né, e que era para ela cuidar muito bem de mim. E desde aí, pastor, Deus me levantou. Participei do Ministério de Dança, mas ainda vi que aquilo não era o meu chamado ainda. Então, eu era da Assembleia de Deus. E lá Deus começou a me usar no louvor, a qual eu tive muita experiência com Deus na área da ministração, ministração espiritual, cânticos espirituais, louvor. E nós sabemos, pastor, que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, o inimigo ele se levanta para querer impedir do agir de Deus acontecer na nossa vida. Então, assim, eu tive realmente um verdadeiro encontro com Deus a partir dos meus 17 anos, a qual eu decidi viver uma vida verdadeiramente com compromisso com Deus. Então, desde lá, Deus começou a me usar no louvor. Eu vou falar um pouco do meu ministério. E muitas coisas têm acontecido através do louvor. Pessoas foram curadas, pessoas foram mesmo libertas. E pessoas chegaram comigo dizendo: Deus usa muito a sua vida, pastora, o teu ministério é muito grande. E quando eu cheguei aqui desanimado, triste, quando a senhora começou a ministrar, eu senti a presença de Deus. Muitas pessoas, né, já chegaram comigo, né, para honra e glória do Senhor, porque eu não sou nada, sem Deus a gente não é nada, e eu glorifico a Deus por isso. Então, e desde aí, pastor, Deus começou a me usar no louvor. E para completar, né, me chamou como pastora. E a gente não sabe, né, o que Deus tem preparado para nós lá na frente. Então, se Deus me colocou isso, foi porque Ele sabe que eu sou capaz
de vencer e fazer a obra para Ele. Amém. Então, pastor, desde lá, então, tenho feito a obra de Deus. Deus tem me usado muito no louvor, na ministração. As experiências que eu tenho muito no momento da adoração, no momento da Oração e oração, né? Da adoração e oração e de cânticos espirituais, e Deus me usa muito para a honra e glória do Senhor. Então, assim, o mais gratificante, pastor, a experiência que eu tenho é vidas se rendendo ao Senhor, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Então, vidas se rendendo ao Senhor é uma experiência muito grande para mim. Apesar de o Senhor nos usar pela sua misericórdia. Eu sou um amante de milagres, de curas. O meu ministério, Deus me levantou nesse sentido, mas não tem cura melhor, não tem milagre melhor do que ver alguém se rendendo a Cristo. Com certeza. Esse é o maior milagre. Essa é a maior cura que pode acontecer na vida do ser humano. O maior milagre é esse, né, pastor? Vidas se rendendo a Deus. Esse é um dos maiores milagres. Para isso que nós somos chamados. Para isso que nós somos chamados. Ganhar almas. Nosso chamado sempre tem parte nisso, né? De ganhar vidas. Não importa para onde você dança, se você canta, se você prega, você sempre vai ter que ganhar vidas, né? Sempre vai ter que estar ali trabalhando com vidas. Nosso objetivo, né? É verdade. Eu ainda acrescento mais, não importa onde essas vidas vão congregar. Com certeza. Verdade. Eu costumo dizer que a nossa igreja ela é um hospital. Muita gente entra ali doente, é curado, aí passa um tempinho ali, aí segue a sua jornada. É verdade. Só que tem pastor que não entende isso. Tem gente que chega comigo, pastor, mas fulano saiu. Eu disse, não, irmão, você não entende, isso aqui é um hospital. Ele veio doente, ele se curou, ele pegou alta e foi viver a vida dele. Misericórdia. O ministério dele. E esse é um assunto muito chato até de falar, porque as pessoas hoje em dia, elas estão muito possessivas. Elas não ganham a vida para Deus, elas querem ganhar para elas, né? Então isso é uma visão muito errada que muitos líderes têm, infelizmente, né? Muitas pessoas têm. Não é todos, mas muitos líderes, eles ganham vidas para estar ali no ministério deles, para estar sugando a pessoa, sendo que nós não fomos chamados para isso, né? Nós temos que ganhar vidas, libertar vidas para Jesus, porque aquela pessoa tem um chamado específico. Eu não posso prender ninguém no meu ministério. Eu não posso prender alguém na minha igreja local ali só porque eu ganhei aquela pessoa. Isso. Sabe o que eu costumo falar, Davis? Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho uma aparência muito bela. A minha mulher está comigo há 23 anos. Está comigo há 23 anos. Eu já me perguntei algumas vezes o porquê. E ainda não tive essa resposta de Deus. Mas sei que ela está do meu lado, porque ela se sente bem estar do meu lado. O dia que ela não quiser mais, eu não vou obrigá-la a ficar do meu lado. E isso também tem que ser no ministério. Olha, muito impactante isso que ele falou agora. Ficar com alguém dentro da sua igreja muito infeliz. Verdadeiro. Ele vai dar problema para você, ele vai arrumar confusão, verdade. Ele vai te destratar, ele vai tratar mal as pessoas que vão entrar ali. Verdade. Então, deixa a pessoa seguir o caminho. Isso acontece mesmo, pastor. Porque os pastores, né, a pessoa que ganhou, ela não aceita a saída. Porque tudo é um tempo na nossa vida. A gente está aqui na Terra com tempo. Uns, vão semear, outros vão regar e outros vão colher. Então, é assim que funciona. Assim, separadas, né, que Deus escolhe para estar ali naquele ministério, né? Mas tem outros que Deus tem chamado para fora. Para ir para outros lugares, para outras igrejas. Com certeza. E às vezes também até para dar trabalho em outras igrejas. Existem pessoas que estão muito frustradas nessa área, pastor, nessa área aí. Porque por conta de não poder sair para fazer a obra, as missões que Deus colocou em seu coração. Que ele tem pastores que não... a gente não pode reter o ministério de alguém. Isso. Né? O nosso ministério vai completar agora 5 anos em março. Eu vivi um tempo em um ministério que eu não quero citar o nome por questão de ética, que eu vivi isso. Eu não pregava dentro da igreja. Quando eu tinha convite, eu não era liberado. Eu era assim, como que eu posso dizer? Eu era escravo do ministério. Na realidade, eu não servia a Deus, eu servia ao ministério. Meu Deus. E chegou um tempo na minha vida que Deus me livrou disso. Então, eu tenho isso muito bem no meu coração. Às vezes, chega um obreiro comigo e diz, pastor, eu fui convidado para pregar em tal lugar. E eu disse, está faltando o que para você? Você quer estar sem o dinheiro da passagem? Você quer o dinheiro do transporte? O que está faltando?
E eles ficam meio Glória a chocados. Deus. Porque eu não vivi isso, então eu não posso impedir o ministério. Eu sei lá o que Porque Deus vai fazer agora na o senhor vida tem uma do camarada, experiência, através né? da vida dele. Isso, o senhor teve uma experiência. Vivi isso. Quem passa E por agora, isso, né? como o senhor já teve essa experiência, passa, né? Não prende a sua igreja. Não. Aí, mas é muito... Tem uma visão aí que eu fiz parte que eu acho que ela falta ser ajustada, né? Porque, tipo, eles prendem as pessoas, eles constroem um círculo, né? A gente não pode subir e a gente não pode descer. A gente tem que ficar onde eles querem. Tipo, a gente não pode ter mais conhecimento do que eles, porque senão eu acho que eles vão ficar ofendidos por aquilo, né? Então, assim, eles dão alimento. Uma coisa que eu sempre discuti também, pastor, foi tipo, eles dão o alimento, eles programam o nosso alimento, eles dizem assim, né, e os líderes de célula só tem que dar aquilo que eles dão na igreja, que é uma coisa que eu acho errado. Eu não posso ser usado pelo Espírito Santo, né? Eu não posso ser usado pelo Espírito Santo? Deus não pode ministrar uma palavra no meu coração, eu tenho que dar aquilo que vem lá de cima. Deve eu entendo que a igreja é de Cristo. Não é do A, não é do B, não é do C, não é do D. Às vezes alguém chega comigo e diz, pastor, qual é o nome da sua igreja? Eu disse, eu não tenho igreja. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Então todos que estão ali são livres. São livres, tudo. A hora que eles quiserem ir para outro ministério, eu não preciso nem abençoar, porque a Bíblia diz lá em Números 23 que como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Olha, não tem glória como. a Deus. Glória a Deus. Eu não acredito nesse negócio, se tu sair daqui, tu vai sair amaldiçoado. Eu amaldiçoado nada, rapaz. Que pastor é esse que... Mas nossa, deixa quieto, eu concordo. Vamos voltar para o seminário. Glória a Deus. Vamos voltar para o seminário, que é o nosso foco. Que é o seminário, mergulhados no Espírito, a adoração e oração, que é o nome do nosso ministério. É verdade. O nome do nosso ministério é Ministério Casa de Oração e Adoração a Deus. Olha que casa de oração. A única regra lá, oração. a única regra lá é não ficar de boca fechada. Olha, glória a Deus. Os irmãos são livres para adorar, para glorificar, para ir para outros ministérios se quiserem ir, porque eu entendo, irmãos, e nós somos livres, Jesus nos libertou para isso. Nós somos livres. Eu não posso ser escravo do pastor A, do pastor B, do pastor C. Pastor, eu queria ir em tal lugar. Não, irmão, você não pode ir. É porque o objetivo do pastor, né, pastor, é cuidar das ovelhas, né? Depois daquele certo cuidado, ele vê que a ovelha já está pronta já para fazer a missão, né? Porque, como eu falei para o senhor, tem pessoas que foram separadas para fazer a missão. E tem outros que estão ali para ajudar a obra ali na igreja. Verdade. Por isso que Deus ele assim, separou ministérios, né? Por isso que é ministério. Ministério por quê? Porque nós servimos a esse reino de Deus. Não o reino do homem, né? Que é falho, mas o reino de Deus. Se ele dividiu, você vai ser servo do reino dele. Por isso nós somos um corpo, né? Cada um, se todo mundo fosse mão, né, não teria cabeça, não teria... Jesus Cristo é a cabeça, claro, não teria o pescoço, não teria... Então, Deus dividiu, né, e nós somos servos desse reino, desse Rei, Deus, glória a Deus. desse Por isso que a gente está junto aqui. Desse governador Espírito Santo. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por esse programa, Vivendo pela Fé, porque esse aqui é um programa que não olha a placa. Eu não escolho placa de igreja para trazer ninguém aqui. Aleluia. E tem algumas igrejas que tem programas que só levam as pessoas da igreja deles. Nós estamos aqui para divulgar aquilo que Deus fez. Glória na minha a Deus, vida, na sua verdade. vida. A ideia aqui é alcançar o perdido. É unidade, né? Não é divulgar o meu nome, não é divulgar o nome da minha igreja. É divulgar o nome principal, o nome de Jesus. Esse é o objetivo. Amém. Quer seja através das artes, quer seja através da pregação. Não importa como, importa que o nome do Senhor seja divulgado e glorificado. Né? Então Amém. eu quero agradecer a presença de vocês, assim, que sejam dias de derramar do Espírito Santo de Deus. Eu creio, Senhor. O Espírito Santo é algo assim fantástico. É um presente de Deus para as nossas vidas. E quando somos direcionados pelo Espírito Santo de verdade, glória a Deus. Essas questões aí são mínimas. Quem é fulano, quem é discípulo de quem é ovelha de quem tá entendendo? O importante é nós realizarmos o Espírito Santo desembaralha tudo, né? Com certeza. Ele é a verdade. A minha oração nesse seminário é que Deus abra o entendimento daqueles que forem para entender. Eu creio em nome de Jesus. Para que sejam libertos. Glória para que eles a Deus. entendam que eles são livres, porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus use vocês
poderosamente. Eu nesses creio, em dias, nome de Jesus. Jesus. Que Deus abençoe você aí de casa também, que nos assistiu, que acompanhou. Né? Agradecemos a oportunidade e estamos juntos. Nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. E é isso aí, gente. O reino de Deus chegou. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e vá, porque você não vai se arrepender. Não, que isso. Vai ser impactante. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. O programa Vivendo pela Fé retorna na próxima terça-feira, querendo Deus. Que Deus te abençoe.